Olá, tudo bem com você? Ducler Silva, novamente, ok? Agradeço a sua visibilidade, certo? Desde já agradeço. Então, também dá aquele like, cita aquele comentário sobre determinado assunto para fortalecer e para trazer mais conteúdo para a gente se relacionar aqui e tentar um ajudar o outro, certo? Ok? Também vou deixar o link do meu curso aí embaixo, certo? Um curso que eu fiz específico. Se for interessante para você, dá uma passadinha lá, observa e tranquilo. Vamos nessa, ok? Bom, e hoje, qual vai ser o tema hoje do vídeo, do conteúdo de hoje pra gente? Vai ser sobre overtraining, certo? O que é overtraining? Ou é overtraining ou excesso de treino, para ser mais claro, certo? Tirando da sigla em inglês. Bom, é um vídeo muito interessante porque às vezes a gente não sabe, isso acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento, certo? Quando a gente está nesse estágio de overtraining. Então hoje eu vou trazer aqui as 4 dicas, certo? Interessante para quando você notar se você está ou não nesse estágio de overtraining e como você pode sair dele, certo? Por exemplo, se livrar dele. Bom, vamos lá. Então eu vou trazer as coisas que acontecem quando a gente está nesse estágio de overtraining, ou seja, no excesso de atividade física. Bom, a primeira coisa que vai acontecer vai atrapalhar o nosso desenvolvimento, vai atrapalhar seu desenvolvimento, certo? Bom, se você está querendo, por exemplo, construir músculo, vai atrapalhar seu processo de construção muscular. Se você está querendo emagrecer, o super treino também, o excesso de atividade física, o overtraining, danifica também, atrapalha o processo de emagrecimento, certo? Então, é importante a gente saber notar quando a gente está nesse estágio, ok? Bom, a primeira coisa é essa, vai atrapalhar seu desenvolvimento, certo? E a segunda diferença é saber quando você está fazendo um treino forte e qual a diferença do treino forte para o overtraining, ok? Bom, então vou trazer as diferenças aqui para você entender. Bom, vamos citar o overtraining, por quê? Porque ele é onde você vai notar a maior diferença do treino forte para o overtraining. Bom, a primeira coisa que vai acontecer, você vai aumentar o seu nível de cortisol na sua corrente sanguínea. Então, nível de cortisol aumentado em altos níveis não é interessante para o nosso corpo, certo? Para a nossa estrutura. Então, você já é um sintoma de overtraining. Por exemplo, também, déficit proteico, certo? Você vai ter problema no déficit proteico. Então, se você tiver problema no déficit proteico, automaticamente você vai ser muito mais difícil para você conseguir construir os músculos que você deseja, certo? Bom, a outra também é o seu desempenho vai cair lá para baixo, certo? Você vai ficar cheio de dores e não vai ser interessante. Por exemplo, você tem que notar o que é um overtraining e a diferença de um treino forte. Bom, certo? Quando você tiver com excesso, com muito excesso de dores, certo, na sua estrutura, então isso vai estar demonstrando que você está em sintoma de overtraining, certo? O treino forte é totalmente diferente. Bom, como assim totalmente diferente? Você vai treinar numa intensidade, num volume. É claro que você vai sentir dores, sim, vai sentir dores, só que você não vai sentir todos esses outros sintomas que eu citei. Bom, o sintoma mais claro, para ser por exemplo, falar com mais clareza sobre o sistema nervoso central, você vai sentir dor de cabeça. Então, se você ficar sentindo um excesso de dor de cabeça quando você estiver treinando ou então no pós-treino, não vai ser interessante. Então, esses são alguns sintomas, há vários outros sintomas para você notar qual vai ser a diferença se você está treinando forte para o overtraining, certo? O overtraining vai trazer esses sintomas. O treino forte simplesmente vai deixar você cansado, aquele cansaço de que você fez alguma coisa, então você vai lá e para e relaxa. Bom, a segunda dica interessante é para você, relacionada a isso, tempo de descanso, certo? Segundo a ciência, o correto seria entre 42 a 72 horas de descanso para você dar uma respirada legal na sua estrutura, nos músculos, se recuperar das microlesões. Então, tempo de descanso, certo? Tente descansar, ok? Justamente porque é na hora do descanso que você consegue ter um desenvolvimento muito interessante, ok? Então, ou seja, o descanso faz parte também. Bom, e a quarta dica é se você estiver no estágio de overtraining, como tratar isso, ok? Como eu trato isso, esse estágio de overtraining? A primeira coisa, você vai ter que reduzir o excesso de atividade, certo? Você vai ter que controlar, certo? Se eu estou treinando 5 vezes na semana, eu vou começar a baixar para 3, para 4, sei lá. Mas você vai ter que imediatamente controlar o excesso de atividade, certo? Segundo, o descanso, né? É claro.
Você vai ter que ter um descanso maneiro, como citei anterior, para você poder se recuperar do overtraining. Bom, depois você vai ter que também usar a estratégia da nutrição, da alimentação, ok? Então você vai ter que ter uma alimentação mais diferenciada ainda quando você chegar no estágio de overtraining, ok? Então você vai ter que mudar totalmente a sua nutrição para cima, certo? Porque como você causa overtraining, ele vai botar toda a sua estrutura para baixo. Então, quando você se alimenta, automaticamente você vai energizar o corpo, então você vai subir, vai para cima, ok? A segunda, mais uma, é usar a suplementação. Você vai ter que usar algum tipo de suplementação, certo? Seja lá, dar uma monitorada para ver onde é que está com excesso ou não de vitaminas, ou se você vai precisar de proteína, ingerir mais proteínas, ou se você vai precisar até de ingerir mais gorduras, e então dá uma focada nessas 3 etapas. Eu vou até repetir para ficar mais claro. Ó, no tratamento, se você tiver excesso de overtraining, descanso, ok? Descansar, tem jeito, vai parar e se recuperar. Mais uma é nutrição, certo? Você vai ter que dar uma enfatizada na sua alimentação, beleza? E mais uma, a suplementação. Você vai lá e dá um up na sua suplementação, ok? Então, mais um videozinho pro canal hoje. Espero que contribua, dá aquele likezão e abraço. É nóis. Até a próxima.